Pela graça sois salvos. Efésios 2, verso 5. No primeiro capítulo de Efésios, dos versos 4 a 12, o apóstolo trata da doutrina da eleição, tanto com respeito ao ato em si, quanto ao fim e aos meios que a levam a efeito. Ele nos diz que o ato consiste em Deus ter escolhido livremente alguns, versos 4, 5 e 11. O objetivo dele é a glória de Deus na salvação deles, versos 6 e 14. O meio que conduz para aquele fim é o próprio Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Verso 7. Feito isso, ele menciona a sujeição dos efésios à fé que lhes foi transmitida pela palavra da verdade do Evangelho e o fato de eles estarem selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Versos 12 a 14. Além disso, Paulo fala aos efésios da sua gratidão a Deus por eles e ora para que eles pudessem conhecer qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Versos 15 a 20. E para que os efésios, ao ouvirem acerca de tantos privilégios que lhes foram dados, não se esquecessem de quão pouco eles os mereciam, Paulo relembra que no passado eles estavam mortos em ofensas e pecados, que naquele tempo viviam na prática dessas coisas e andavam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 2. Assim, após havê-los feito lembrar o que eles eram em seu estado não regenerado, Paulo passa a mostrar que a vivificação deles, em primeiro lugar, aconteceu por causa da ressurreição de Cristo, seu cabeça, em quem eles anteriormente haviam sido escolhidos e que, em Cristo, eles já estavam assentados nos lugares celestiais. Versos 5 e 6. Então o apóstolo usa a oportunidade para declarar a verdadeira causa de toda essa bem-aventurança e de todos os outros benefícios que deverão ser desfrutados por nós no outro mundo, a saber, o amor e a graça de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essas últimas palavras parecem ser a conclusão que o apóstolo fez a partir das premissas que ele mesmo estabeleceu. É como se ele estivesse dizendo: se vocês, efésios, estavam de fato mortos em ofensas e pecados, e se verdadeiramente vocês são por natureza filhos da ira, como os outros também, então não merecem nada mais do que as outras pessoas. Além disso, se Deus os escolheu, justificou e salvou por meio de Cristo e deixou outras pessoas que, por natureza, eram tão boas quanto vocês, perecerem nos pecados delas, ou sejam, tão boas do ponto de vista natural, já que todos eram filhos da ira. Então, a verdadeira causa da condição abençoada que vocês desfrutam é a livre graça de Deus. Assim, é pela graça que vocês são salvos. Portanto, todo bem que desfrutam a mais do que as outras pessoas provém da pura boa vontade de Deus. Pela graça sois salvos. O método que usarei para falar sobre essas palavras será o seguinte: farei algumas perguntas sobre as palavras e então darei respostas específicas. As perguntas são: o que significa ser salvo? O que significa ser salvo pela graça? Em terceiro lugar, quem são os salvos pela graça? Quarto, como podemos conhecer quem são os salvos pela graça? Em quinto lugar, quais seriam as razões para Deus nos salvar pela graça e não por qualquer outro meio? Ora, a razão pela qual eu proponho essas 5 perguntas acerca da expressão pela graça sois salvos é que ela própria nos convida a fazê-las. As 3 primeiras perguntas são baseadas em várias expressões do texto, e as 2 últimas servem para demonstrar tudo o que foi dito. Então a pergunta número 1, o que significa ser salvo?
Essa pergunta supõe que existe algo como uma condenação que é devida ao homem por causa do pecado. Pois se alguém precisa ser salvo, é suposto que tal pessoa esteja em uma condição muito ruim. A palavra salvação não possui qualquer significado para aquele que não está perdido. Salvar, redimir, libertar são termos sinônimos e todos eles supõem que estamos em um estado de escravidão e miséria. Portanto, o termo salvo, no sentido em que o apóstolo usa aqui, é uma palavra de grande valor, pois as misérias das quais somos salvos são as mais terríveis. As misérias das quais os salvos serão libertados são terríveis, a saber, o pecado, a maldição de Deus e as chamas do inferno eterno. O que é mais abominável do que o pecado? O que é mais insuportável do que a fúria terrível de um Deus irado? E o que é mais temível do que o abismo sem fundo do inferno? O que é mais temeroso do que ser atormentado ali para sempre com o diabo e os seus anjos? Ora, salvar, segundo o meu texto, é livrar o pecador dessas misérias e de todas as outras coisas que isso envolve. E embora os pecadores possam pensar que não é difícil responder a essa pergunta, devo dizer que não há homem que sinta corretamente o que é ser salvo, a menos que antes tenha conhecido experimentalmente algo do terror dessas três coisas. Isso fica evidente por todos aqueles que, pelas suas práticas, demonstram não ter uma grande preocupação com a salvação, mesmo que esse seja o assunto da mais alta importância para os homens. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16, 26. Porém, se a palavra salvo indica a nossa libertação do pecado, como aquele que não geme em sua consciência sob o fardo do pecado pode dizer o que é ser salvo? Sim, é impossível que alguma vez tal pessoa chame de todo o seu coração: que faremos, homens, irmãos? Ou seja, que faremos para ser salvos? Como está em Atos 2,37. O homem que não tem feridas ou dores não pode conhecer a virtude da salvação. Isto é, quem não a conhece por experiência própria não pode a valorizar nem estimar como aquele que recebeu a cura por meio dela. Mesmo que uma parede seja caiada, ela não melhora a sua essência. E assim também não pode compreender o valor da salvação aquele que aplica a si essa verdade apenas superficialmente. Pecadores, vocês que não estão feridos pela culpa e oprimidos com o fardo do pecado, não podem, repito, não podem saber o que é ser salvo enquanto permanecerem nessa condição de insensatez. A palavra salvo indica a libertação da ira de Deus. Então, como pode dizer o que é ser salvo aquele que não sente o fardo da ira de Deus? Os únicos que podem conhecer o que é ser salvo são aqueles que temem e tremem diante da ira de Deus, como Atos 16, 29 diz. Além disso, salvo indica a libertação da morte e do inferno. Como então pode dizer o que é ser salvo aquele que nunca foi sensível às tristezas de uma e nem angustiado pelas dores do outro? O salmista diz: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Observem, os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Salmos 18, 4 e 5 e 116, 13 e 4. Eu afirmo que esse é o único tipo de homem que sabe o que é ser salvo. E isso fica evidente à medida que se manifesta através da pouca consideração que os outros têm pela salvação ou pelo pouco temor que têm da maldição. Onde está aquele que busca e anseia por salvação? Onde está aquele que corre para salvar-se por causa do pavor da ira que está por vir? Raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3, 7. Infelizmente, a salvação não é valorizada. Como eles amam o pecado, como o abraçam, como se agradam dele, como o escondem na boca e o guardam debaixo da língua. Eles não sentem e nem fogem da ira de Deus. O inferno tem sua existência posta em dúvida por muitos e tornou-se objeto de zombaria para aqueles cuja dúvida é resolvida pelo ateísmo
Ou então, muitos creem no inferno, mas por uma razão totalmente sem sentido, acham que nunca estarão lá. Mas o que é ser salvo? Ser salvo pode ter relação com a salvação em seu todo, em suas partes ou em ambos. Creio que esse texto se refere a ambos, o processo de salvação e a salvação completa. Pois a salvação é uma obra composta de muitos passos, ou, para ser o mais simples possível, salvação é uma obra iniciada antes do início do mundo e não será completada antes dele acabar. Em primeiro lugar, podemos dizer que somos salvos no propósito de Deus antes do início do mundo. O apóstolo diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, lá na eternidade, em 2 Timóteo 1,9. Esse é o princípio da salvação e desde esse início todas as coisas cooperam para esta conclusão. Nos salvou segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Assim, Deus nos salva e determina usar meios eficazes para a realização bendita da nossa salvação. E por isso nos é dito que somos escolhidos em Cristo para a salvação. E também que nessa escolha Ele nos deu a graça que será suficiente para completar a nossa salvação. Sim, esse texto é muito completo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. Em segundo lugar, à medida que podemos dizer que somos salvos no propósito de Deus antes da fundação do mundo, também podemos afirmar que somos salvos antes de sermos convertidos ou chamados por Cristo. E assim a Escritura coloca salvo antes de chamado. Em 2 Timóteo 1,9 diz, nos salvou e chamou. Esse texto não diz que ele nos chamou e nos salvou, mas sim coloca a salvação antes do chamado. Também é dito em Judas 1 que somos preservados em Cristo e chamados. Não é dito que ele nos chamou e preservou. Além disso, Deus diz novamente, perdoarei os remanescentes que eu deixar. E isso se refere, como Paulo deixa claro, àqueles a quem ele reservou, isto é, elegeu e preservou. E essa parte da salvação é realizada pela paciência de Deus. Jeremias 50, 20 e Romanos 11, 4 e 5. Deus sustenta os seus próprios eleitos por amor de Cristo, em todo o tempo, desde a sua condição de não regenerado, até chegar o tempo que ele designou para a conversão deles. Quanto aos pecados de que fomos culpados antes da conversão, se o castigo que eles mereciam tivessem sido executados sobre nós, não estaríamos agora no mundo para participar de um chamado eficaz e celestial. Porém, o juízo que eles mereciam foi retido pela paciência de Deus, e durante todo o tempo em que vivemos em impiedade e não convertidos, nós fomos preservados da morte e de muitos infernos que eram devidos a nós da parte de Deus por causa dos nossos pecados. E aqui está a razão pela qual a vida é concedida aos eleitos antes da conversão e o motivo pelo qual todos os pecados que eles cometem e todos os juízos que eles merecem não podem tirá-los do mundo antes que se convertam. Manassés foi um grande pecador e pela transgressão que cometeu foi expulso da sua própria terra e levado para a Babilônia. Porém, não puderam matá-lo, embora os seus pecados merecessem 10.000 mortes. Mas qual foi a razão? Ora, ele ainda não tinha sido chamado. Deus o tinha escolhido em Cristo e estava reservando a graça que seria dada a Manassés antes de ele morrer. Portanto, Manassés foi convencido de seus pecados, convertido e salvo. A legião de demônios que possuía aquele homem, a despeito de todos os pecados que ele havia cometido no tempo em que não era regenerado, não podia tirar-lhe a vida antes da sua conversão, como está em Marcos 5. Quantas vezes aquela pobre criatura, como podemos facilmente imaginar, teve sua vida ameaçada por aqueles demônios que estavam dentro dele. Entretanto, eles não podiam matá-lo, mesmo que eles vivessem perto do mar e que os demônios tivessem poder para lançá-lo ali. Contudo, não podiam levá-lo além dos montes que rodeavam o mar. Sim,
Eles podiam ajudá-lo muitas vezes a quebrar as suas correntes e grilhões. Podiam também deixá-lo como um louco e também podiam levá-lo a viver longe dos homens e a se cortar com pedras. Mas eles não podiam matá-lo ou afogá-lo no mar. Aquele homem foi salvo para ser chamado. Apesar de tudo, ele foi preservado em Cristo e então foi chamado. O Evangelho registra o caso daquele jovem a quem o diabo muitas vezes lançou no fogo e na água para destruí-lo, mas que não foi capaz de fazê-lo. E isso mesmo se aplica aos outros, pois eles devem ser salvos e chamados, como está em Marcos 9, 22. De quantas mortes eles já foram livrados e preservados antes da conversão. Alguns caíram em rios, uns em poços, outros no mar, e ainda outros nas mãos de homens. E eles podem até mesmo ter sido justamente acusados e condenados, como ladrão na cruz, e mesmo assim não morreram antes de serem sido convertidos. Eles foram preservados em Cristo e então foram chamados. Cristão, quantas vezes os seus pecados o lançaram em um leito de enfermidade, e então outras pessoas e você mesmo pensaram que eles também o lançariam na sepultura. No entanto, Deus disse ao seu respeito: deixe-o viver, pois ainda não se converteu. Podemos ver desse modo que os eleitos são salvos antes de serem chamados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos preservou em Cristo e nos chamou. Efésios 2, 4 e 5. Essa salvação provém de 6 causas. Primeiro, Deus nos escolheu para a salvação. Logo, Ele não frustrará os seus próprios desígnios, como está em 1 Tessalonicenses 5, 9. 2. Deus nos deu a Cristo, e esse seu dom, assim como a sua vocação, é sem arrependimento, como está em Romanos 11, 29 e João 6, 37. 3. Cristo nos comprou com o seu sangue, Romanos 5, 8 e 9. 4. Eles são considerados por Deus como estando em Cristo antes de serem convertidos, Efésios 1, 3 e 4. 5. Antes de sua conversão, eles já estão ordenados para a vida eterna, ou seja, para serem chamados, justificados e glorificados, e portanto, tudo isso deverá ocorrer com eles, como está em Romanos 8, 29 e 30. 6. Deus reservou para eles, antes do início do mundo, uma porção e medida de graça para que eles fossem participantes de todas essas coisas. Logo, eles são salvos e chamados para que possam participar de todos esses privilégios. Eles são preservados em Cristo e chamados. Em terceiro lugar, ser salvo é ser levado a Jesus Cristo pela fé e ajudado a apegar-se a Ele. E isso é chamado de salvação pela graça por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. 1. É necessário que eles sejam levados a Cristo e até mesmo que sejam atraídos a Ele, porque ninguém, Cristo diz, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Os homens e até mesmo os eleitos são fracos demais para virem a Cristo, sem que antes tenham recebido a ajuda soberana do céu. Convites não serão suficientes. Mas à medida que os chamavam, assim se iam da sua face. Portanto, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Oséias 11, 2 e 4. 2. E posto que eles precisam ser levados, então é necessário que sejam ajudados a se apegarem a Cristo pela fé. Pois tanto ir a Cristo como a fé estão além de nossas próprias capacidades. E por isso é dito que somos ressuscitados com Ele pela fé no poder de Deus. E também é dito que cremos pela sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Colossenses 2,12 e Efésios 1, 19 e 20. Somos informados de que somos salvos pela fé, porque pela fé nos apegamos, nos lançamos e nos revestimos de Jesus Cristo para a vida. Por que cremos em Cristo para a vida? Porque Deus o fez Salvador e lhe deu vida para comunicar aos pecadores. E a vida que ele lhes comunica é o mérito de sua carne e de seu sangue. E quem come e bebe dele pela fé tem a vida eterna,
porque essa carne e esse sangue possuem em si mérito suficiente para obter o favor de Deus. E isso tem ocorrido desde aquele dia que Cristo foi oferecido através do Espírito Eterno como um sacrifício de cheiro suave. Portanto, Deus imputa a justiça de Cristo àquele que crê nele, e por essa justiça ele é pessoalmente justificado e salvo da justa condenação da lei que lhe era devida. João 5:26, 6:53 a 58, Efésios 4:32, 5:2 e Romanos 4:23 a 25. Salvos pela fé, pois embora a salvação tenha início no propósito de Deus e chegue até nós pela justiça de Cristo, contudo, a fé está envolvida em nossa salvação. Não que a fé mereça alguma coisa, mas ela é dada por Deus àqueles que ele salva, para que assim possam receber e se revestir daquele Cristo por cuja justiça eles devem ser salvos. Portanto, essa fé é o que no presente distingue os que serão salvos dos que serão condenados. Por isso está escrito: aquele que não crê já está condenado. Os crentes são chamados de filhos, herdeiros e abençoados com o crente Abraão, porque é pela fé em Jesus Cristo que a promessa é dada aos que creem. Gálatas 3, 6 a 9 e 26 e Romanos 4, 13 e 14. Que os cristãos distingam com cuidado entre o mérito e a causa instrumental da sua justificação. Cristo, com o que ele fez e sofreu, é a causa meritória da nossa justificação. Por isso é dito que ele foi feito por Deus sabedoria e justiça, e que nós somos justificados pelo seu sangue e salvos da ira por meio dele, pois a sua vida e o seu sangue foram o preço da nossa redenção. 1 Coríntios 1:30 e Romanos 5, 9 a 10. Pedro diz que fomos redimidos, e não com coisas corruptíveis, como prata e ouro, aludindo à redenção por dinheiro que esteve vigente sob a lei, mas com o precioso sangue de Cristo. Portanto, faça de Jesus Cristo o objeto da sua fé para a justificação, pois pela justiça dele os seus pecados serão cobertos, segundo a justiça da lei. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Atos 16:31 e Mateus 1:21. Em quarto lugar, ser salvo é ser preservado na fé até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Mas isso não significa que no cristianismo a perseverança seja algo que pode ou não acontecer, ou que deva ser realizada pela força humana, pois aqueles que são salvos são guardados pelo poder de Deus, pela fé na salvação. 1 Pedro 1:3 a 6. Entretanto, a perseverança é absolutamente necessária para a completa salvação da alma, porque aquele que fica aquém do estado que se encontram aqueles que são salvos, não pode se considerar salvo. Aquele que vai ao mar com o propósito de chegar até a Espanha, não pode chegar lá se naufragar no meio do caminho. De modo semelhante, a perseverança é absolutamente necessária para a salvação da alma e, portanto, ela é um dos componentes da nossa completa salvação. Porém, Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Isaías 45:17. Aqui a perseverança é retratada como uma coisa absolutamente necessária para a completa salvação da alma. Mas, como eu já disse, essa parte da salvação não depende do poder humano, mas sim daquele que começou uma boa obra em nós e que a terminará, como está em Filipenses 1:6. Assim, essa parte de nossa salvação é grandiosa e só podemos realizá-la através do poder de Deus, o que será facilmente reconhecido por todos aqueles que considerarem o seguinte: 1. Todo poder, astúcia, maldade e fúria dos demônios e do próprio inferno estão contra nós. Qualquer homem que compreenda isso concluirá que ser salvo não é algo pequeno. O diabo é chamado de Deus desse mundo, de príncipe e de leão que ruge. Está escrito que ele tem a morte e o poder dela, e etc. Mas o que uma pobre criatura, cuja habitação é em carne, pode fazer contra um Deus, um príncipe, um leão que ruge e contra o próprio poder da morte? A nossa perseverança, portanto, depende do poder de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16:18. 2. Todo mundo está contra aquele que será salvo. Mas o que uma pobre criatura
contra todo mundo, especialmente se considerarmos que no mundo há terror, medo, poder, majestade, leis, prisões, enforcamentos, fornalhas, afogamentos, fome, banimento e 1000 tipos de mortes e torturas, como está em 1 João 5, 4 e 5 e João 16, 33. 3. Acrescente a isso o fato de que todas as corrupções que habitam em nossa carne estão contra nós, e não apenas em sua natureza e ser, mas ativamente combatem e fazem guerra contra nós para nos levar cativos à lei do pecado e da morte, como está em Gálatas 5,17, 1 Pedro 2,11 e Romanos 7, 23. 4. Todas as ilusões do mundo estão contra aqueles que serão salvos. Muitas dessas ilusões são tão astutamente elaboradas, tão plausivelmente expressadas e tão belamente polidas com a Escritura e com a razão que devemos nos maravilhar 10.000 vezes pelo fato de que os eleitos não sejam enganados por elas. Certamente, tais ilusões os enganariam se não fossem eleitos e se o próprio Deus não interviesse, seja com o seu poder para evitar que caiam ou com sua graça para perdoá-los se caírem e então colocá-los de pé novamente, como está em Mateus 24, 24, Efésios 4, 14 e Romanos 3, 12. 5. Cada queda do salvo atenta contra a salvação da sua alma, e um cristão, uma vez caído, não consegue se levantar a menos que seja ajudado pelo Onipotente. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Oséias 13, 9, 14, 1 e Salmos 37, 23. Cristãos, se vocês estiverem atentos, verão que aqui há um motivo de admiração, a saber, ver um homem ser afligido por todo o poder do inferno e ainda assim sair vencedor. Não é admirável ver uma pobre criatura que em si mesma é mais fraca do que uma traça combater e vencer todos os demônios e todo o mundo com as suas luxúrias e corrupções, como está em Jó 4,19? Ou, se ele cair, não é um milagre vê-lo, mesmo quando os demônios e a culpa estão sobre ele, erguer-se novamente, ficar de pé, caminhar de novo com Deus e, depois de tudo isso, perseverar na fé e na santidade do Evangelho? Todos aqueles que conhecem a si mesmo, que conhecem a tentação e que conhecem o que é a queda e a culpa, ficam maravilhados. De fato, a perseverança é algo maravilhoso e ela é sustentada pelo poder de Deus, pois apenas Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas 1, 24. Como os filhos de Israel partiram do Egito e entraram na terra de Canaã. Ora, o texto diz, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor os guiou. E diz também, ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deuteronômio 32, 11, 12, Isaías 63, 9. Davi também nos diz que misericórdia e bondade deveriam segui-lo todos os dias da sua vida, e assim ele habitaria na casa do Senhor para sempre. Salmos 23, 6. Em quinto lugar, ser salvo exige mais do que tudo isso. Aquele que é salvo, quando nada neste mundo pode detê-lo, terá um salvo-conduto para o céu, pois esse é o lugar no qual os que são salvos deverão desfrutar plenamente da sua salvação. Esse céu é chamado de o fim da nossa fé, porque é para lá que a fé olha, como diz Pedro, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. E também, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. 1 Pedro 1,9 e Hebreus 10, 39. Isso porque, como eu disse, o céu é o lugar no qual os salvos podem usufruir da sua salvação e desfrutar de uma alegria perfeita que não pode ser alcançada neste mundo. Aqui somos salvos pela fé e pela esperança da glória. Mas lá, nós que somos salvos, desfrutaremos do fim de nossa fé e de nossa esperança, ou seja, a salvação das nossas almas. Ali está o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a Assembleia Geral e a Igreja dos Primogênitos, a inumerável companhia de anjos e os espíritos dos homens justos tornados perfeitos. E Deus, o juiz de todos, e Jesus,
o mediador da nova aliança. Então ali a nossa alma terá tanto do céu quanto ela é capaz de gozar para sempre. Portanto, quando chegarmos ali, realmente seremos salvos. Mas agora, a questão vital é como nós podemos ser conduzidos para lá. Como chegarei ali? Existem muitas alturas e profundidades para dificultar nosso caminho, como Romanos 8, 38 e 39 mostram. Suponhamos que o cristão esteja agora em um leito de enfermidade e afligido por 10.000 medos. Por vezes, os temores do leito de enfermidade são terríveis, medos que são gerados pela lembrança dos pecados, talvez dos últimos 40 anos. Medos que são gerados por sugestões temerosas do diabo, por imaginar a morte e a sepultura, e talvez o próprio inferno. Medos que são gerados pelo aparente afastamento e pelo silêncio de Deus e de Cristo, e talvez pelo próprio diabo. Alguns desses terrores fizeram Davi clamar: poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmos 39, 13 e 116, 3. Em outra passagem, essas coisas são chamadas de trabalho, que os piedosos têm na sua morte, e aflições que os demais não conhecem. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Salmo 73, 9. Entretanto, o Senhor salvará o seu povo de todas essas coisas. Nenhum único pecado, nem temores, nem o diabo, nem a sepultura ou o inferno os impedirão de ir ao céu. Como isso acontece? Porque você deve ter um salvo-conduto para o céu. Como será conduzido para lá? Será conduzido pelos anjos. Não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Esses anjos não falharam em executar a missão que receberam em relação aos que são salvos. Antes, conforme a ordem que receberam de Deus, virão do céu para ministrar esse serviço a eles, ou seja, virão para cuidar das preocupações e aflições de nossa alma, a fim de conduzi-lo em segurança para o seio de Abraão. A nossa miséria neste mundo, a nossa fraqueza na fé ou a repugnância das nossas enfermidades não impedirão ou farão com que esses espíritos graciosos deixem de prestar esse serviço em nosso favor. Isso foi verdadeiro no caso de Lázaro, aquele mendigo que era tão desprezado pelo rico glutão que nem sequer lhe era permitido entrar pelas portas daquele. Lázaro era um mendigo cheio de feridas podres, contudo, quando ele morreu, os anjos vieram do céu para o buscarem. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16, verso 22. É verdade que muitas vezes as tentações que sobrevêm aos homens no leito de enfermidade são as mais violentas, porque ali o diabo busca nos atingir pela última vez e nunca mais nos atacará. Além disso, talvez Deus permite que seja assim para que a entrada no céu seja mais doce e o som dessa salvação mais alto. É uma bênção para nós que o nosso Deus permaneça como nosso Deus e nosso guia até a morte, e que depois ordene aos seus anjos que nos conduzam em segurança para a glória. Isso é verdadeiramente uma salvação, e ele salvará Israel de todas as suas angústias, tanto das angústias das horas da enfermidade, como de todas as demais. Salmos 25, 22, 34, 6 e 48, 14. Em sexto lugar, para que sejamos salvos, perfeitamente salvos, é necessário mais do que tudo isso. Os piedosos ainda não estão perfeitamente salvos quando a sua alma já está cativada pelo céu. É verdade que o espírito deles está aperfeiçoado e que possuem tanto do céu quanto atualmente podem suportar. Contudo, visto que o homem é constituído de corpo e alma, não podemos dizer que ele está perfeitamente salvo, enquanto apenas parte dele está no céu. Tanto o seu corpo como o seu espírito foram comprados pelo preço do sangue de Cristo. Seu corpo é o templo de Deus e um com Cristo. Portanto, ele não pode ser completamente salvo até que chegue o tempo da ressurreição dos mortos, como está em 1 Coríntios 6, 13 a 19 e Efésios 5, 30. Portanto, quando Cristo vier pela segunda vez, ele então salvará o corpo de todas as coisas que atualmente o incapacitam de estar nos céus. Mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Quão grande quantidade de bem Deus pôs nessa pequena palavra, salvo. Não veremos todo o bem que Deus colocou nessa palavra até que o Senhor Jesus Cristo volte e ressuscite os mortos. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, diz 1 João 3,2. Assim, até que se manifeste o que seremos, não podemos ver a profundidade da palavra salvo. É verdade que nós temos o penhor do que seremos, temos o Espírito de Deus, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, diz Efésios 1,14. A possessão, que é o nosso corpo, é chamada de possessão adquirida, porque foi comprado por preço de sangue. A redenção dessa possessão adquirida é a sua ressurreição do corpo, de modo que a ressurreição é chamada de redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. E quando esse corpo fraco for feito semelhante ao corpo glorioso de Cristo, e o corpo e a alma juntos possuírem os céus, então seremos salvos em todos os sentidos. Há 3 coisas das quais esse corpo deve ser salvo. 1. Da imundícia e vileza pecaminosa que ainda habita nele, sob a qual nós gememos intensamente todos os nossos dias. 2 Coríntios 5, de 1 a 3. 2. Da mortalidade que nos sujeita ao envelhecimento, à fraqueza, aos incômodos, às dores, às doenças e à morte. 3. Da sepultura e da própria morte, pois a morte é o último inimigo a ser destruído. E quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Então, quando isso acontecer, seremos salvos. Todas as partes de nossa salvação serão concluídas em nossa glorificação, então seremos salvos em todos os sentidos. Salvos no decreto de Deus, salvos pelas obras de Cristo, salvos pela fé, salvos na perseverança, salvos na alma e salvos no corpo e na alma reunidos no céu. Salvos perfeita, eterna e gloriosamente. Antes de concluir a minha resposta à primeira pergunta, o que significa ser salvo, falarei sobre o estado do nosso corpo e da nossa alma no céu, quando então desfrutaremos desse abençoado estado de salvação. Em primeiro lugar, sobre a alma. Ela terá todas as suas faculdades preenchidas com tanta felicidade e glória como jamais teve. 1. O entendimento será perfeito em conhecimento, porque agora conhecemos em parte. Conhecemos a Deus, a Cristo, o céu e a glória apenas em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, verso 10. Então teremos visões perfeitas e eternas de Deus e do seu bendito Filho Jesus Cristo. E pensar nisso frequentemente produz em nós alegria indizível e cheia de glória, mesmo enquanto estamos neste mundo. 2. A nossa vontade e afeições estarão sempre ordenadas de amor por Deus e por seu Filho Jesus Cristo. Aqui o nosso amor tem altos e baixos, mas ali será sempre perfeito, de um modo que não é possível neste mundo. 3. A nossa consciência desfrutará de uma paz e alegria que nem a língua e nem a pena dos homens ou anjos podem expressar. 4. A nossa memória será expandida e capacitada para reter todas as coisas que nos aconteceram neste mundo, para que, com indizível capacidade, recordemos todas as providências de Deus, toda a malícia de Satanás, todas as nossas próprias fraquezas, toda a fúria dos homens, e como Deus fez com que todas essas coisas cooperassem para o nosso bem, para a sua glória e para o nosso bem, para o deleite eterno de nossos corações. Em segundo lugar, quanto ao nosso corpo, ele será ressuscitado em poder e incorrupção, e será um corpo espiritual e glorioso. 1 Coríntios 15, 44. Tal esplendor é expresso por várias coisas. 1. É comparada ao fulgor do firmamento e ao resplendor das estrelas para sempre e eternamente. Daniel 12, 3 e 1 Coríntios 15, 41 e 42. 2. É comparado com o resplendor do sol. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 43. 3. O seu estado será glorioso com o dos anjos, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 35 a 36. 4. É dito que este nosso vil corpo será como o corpo glorioso de Jesus Cristo. Filipenses 3, 20 e 21 e 1 João 3, 2 e 3. 5. E quando o corpo e a alma estiverem unidos deste modo, quem pode imaginar que glória eles possuirão? Eles serão capazes de servir ao Senhor em plena harmonia, com ações de graças e com uma coroa de alegria eterna sobre a sua cabeça. Neste mundo não pode haver aquela harmonia e unidade de corpo e alma que haverá no céu. Aqui, por vezes, o corpo peca contra a alma e a alma, por sua vez, perturba o corpo com terríveis apreensões da ira e do julgamento de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, frequentemente o corpo se inclina para um lado e a alma para outro. Porém, lá no céu, eles terão uma união perfeita que jamais conhecerá discordâncias. A glória do corpo será tão excelente quanto a glória da alma. E quando se encontrarem em seu estado celestial, ambas serão elevadas a uma perfeição que ultrapassa a nossa capacidade de expressão, quer seja por palavras ou por pensamentos. Em terceiro lugar, em que lugar esse corpo e essa alma salvos habitarão? 1. O lugar em que habitarão é uma cidade. Hebreus 11, 16, Efésios 2, 19 e 22. 2. O lugar é chamado de céu. Hebreus 10, 34. 3. O lugar é chamado de a casa de Deus. João 14, 1 a 3. 4. O lugar é chamado de um reino. Lucas 12, 32. 5. O lugar é chamado de glória. Colossenses 3, 4 e Hebreus 2, 10. 6. O lugar é chamado de paraíso. Apocalipse 2, 7. 7. O lugar é chamado de morada eterna. Lucas 16, verso 9. Em quarto lugar, em que companhia os salvos estarão? 1. Eles permanecerão e viverão na presença do Deus glorioso, o juiz de todos. Hebreus 12, 23. 2. Eles estarão com o Cordeiro, o Senhor Jesus. 3. Eles estarão com uma inumerável companhia dos santos anjos. Hebreus 12, 22. 4. Eles estarão com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino dos céus. Lucas 13, 28. Em quinto lugar, quais serão as suas vestes celestiais? 1. Eles serão vestidos com vestes de salvação. Salmo 132, 16, 149, 4, Isaías 61, verso 10. 2. É dito que essas vestes são brancas, significando o seu estado de pureza e inocência celeste. Cristo diz: andarão comigo de branco, porque são dignos. Apocalipse 3, 4, 19, 8, Isaías 57, verso 2. 3. Suas vestes são chamadas de glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3, 4. 4. Eles também terão coroas de justiça, alegria e glória eternas. Isaías 35, 10, 2 Timóteo 4, 8 e 1 Pedro 5, 4. Em sexto lugar, eles permanecerão nessa condição? Sim, para todo sempre, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 4 e 5. 2. Sim, eternamente. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6, 40 e 47. 3. Sim, eles terão vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. João 10, 27. 4. Sim, pois essa condição em que estarão não possui fim. Porém, Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Isaías 45, 17 e Efésios 3, 20 e 21. Ó pecador, o que você diz a respeito de tudo isso? Você não deseja ser salvo? Não se sente atraído? O seu coração não anela pela salvação? Ora, então venha,
Pois o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17.